Ele é o exemplo vivo de que nunca é tarde para fazer o que mais se gosta na vida. Afinal, foi já depois dos 35 que deixou um emprego que ninguém deixa para se dedicar à música de corpo e alma, ainda por cima em Portugal. No fundo, ele sempre foi de arriscar porque muito novo armou-se em guitarrista, quase sem saber tocar guitarra. Na verdade, nenhum dos seus amigos tocava, mas alguns aprenderam depressa. Já mais a sério, tornou-se vocalista, guitarrista e letrista dos Linda Martini e por lá continua. No entanto, nunca perdeu de vista a liberdade que lhe permite, por exemplo, escrever canções para outros artistas, como foi o caso de Lara Lee, que cantou um tema seu no Festival da Canção, ou então continuar a editar projetos em nome próprio. Agora, o André Henriques tem um novo disco, chama-se Leveza, e vai contar todas as novidades ao Carlos Bastos no música.pt. E está de volta o André Henriques. Eu disse que ele mais dia menos dia a vida aparecesse. Isto agora é uma questão de contar os dias, eu não os contei, mas já foram alguns. André, olá. Viva, muito bem-vindo. Obrigado. Por uma boa razão. Acho que tínhamos prometido que vinhas cá quando tivesse um álbum novo e pronto, aí está ele, já lançadinho. Está quente ou fresco? Eu não sei se está quentinho ou se está fresco ainda a sair do verão, porque isto no verão apareciam álbuns mais frescos. Depende da perspectiva, não é? Está leve. Sim, pelo menos isso. Procurei que estivesse. Começamos por aí. Leveza. Porquê? Bem, o nome do disco não foi das primeiras coisas a resolver. Aliás, há pouco falávamos em off desta dificuldade de dar nomes aos álbuns e aos filhos, não é? Porque, enfim, é uma coisa que fica para sempre e às vezes dá luta e deixamos isso para os finalmente. O Leveza acaba por acontecer precisamente por causa da canção. A canção que encerra o disco chama-se Leveza e foi daí que fui roubar o nome. E sabes que a Leveza acho que não foi tanto o sentimento que me atravessou na composição destas canções, mas foi mais uma procura tanto a nível pessoal, de ter aqui algum vagar e que depois também se refletiu na forma como eu fiz o disco e o adornei, se quiseres, em termos de arranjos, que é uma coisa muito mais bucólica, muito mais ampla do que era o disco anterior, que tinha ali mais nervo e era mais elétrico. Portanto, quiseste uma coisa mais sossegada. Sabes, o bucólico, eu tenho sempre uma recordação em relação ao bucólico, tem a ver com a faculdade. Houve uma altura que tinha que fazer 5 críticas de filmes para o semestre. E claro, como é evidente, as 5 críticas ficaram para a última semana, não é? Ninguém fez aquilo ao longo do semestre. E depois era uma questão de já não tenho tempo para ir ao cinema, tem que ser entrar numas sessões, entrar numa, sair noutra, e apanhei um filme do Gérard Depardieu, que era Tous les matins du jour, acho eu, que era uma coisa com música de câmara, super bucólico, às 3 da tarde no meio de Lisboa, e ficaste ali 2 horas mergulhado naquilo. E quando terminou o filme e sais para a loucura da cidade de Lisboa, aquilo foi um baque que eu nunca mais me esqueci, assim, um contraste gigante. É curioso e até tem a ver com esta conversa que estávamos a ter, porque, como eu te dizia, a tal leveza que eu procurei na minha vida pessoal, as canções deste disco surgem, precisamente a última vez que falámos foi há cerca de 3 anos atrás, na altura da pandemia, e esse primeiro disco que eu tinha feito era um disco que falava muito de fuga, de fuga da cidade, fuga do trabalho, das novas tantas, fuga de uma série de coisas que me andavam a consumir. E havia uma música, se calhar, nesse primeiro disco que já era precursora do que aconteceu depois, que se chamava Uma Casa na Praia, foi até um single. Pronto, e o que aconteceu no entretanto, desde a última vez que estive aqui contigo, é que finalmente deixei a cidade para trás, mudei-me aqui para uma zona mais de campo, por isso é que eu te falava dessa ideia de leveza, mas como te disse também, o processo foi tudo menos leve, porque enfim, há muito de idílico nisto, né? Agora vou para o campo, mas de repente tens a tua família para assentar também, as crianças que mudam de escolas, uma série de mudanças, não é? Os papéis da casa, tudo, não é? Sim, ainda por cima era uma casa antiga que nós tivemos que fazer ali umas obras, as obras não correram também exatamente como esperado, que é uma coisa muito comum. Também é normal. Todas as obras. E, portanto, e custaram o dobro. É verdade. E custaram o dobro também é verdade, não estás longe. E tudo isso, as canções foram aparecendo no entretanto disto tudo, estás a ver? Então a leveza aparece mais como
essa paz de espírito que eu queria alcançar, mas que no disco acaba por ser contrastante também. Os tais arranjos e a tal amplitude que o disco tem de ter outras vistas acaba também por contrastar com os temas dos textos e das letras, que às vezes não são assim tão leves quanto isso, porque lidam muito com as minhas ansiedades, lidam muito até com essa questão da recente mudança e de como é que uma pessoa que viveu a vida inteira na cidade ou no subúrbio... Também não deixaste que o nome condicionasse tudo, não é? Não, até porque ele aparece no final, percebes? Mas no final, quando tu olhas para o disco, depois começas a perceber, isto é sempre muito curioso e acontece-me quase sempre, e seguramente a ti também já te aconteceu no contexto daquilo que tu fazes, que é, muitas vezes o facto de não teres um plano exatamente detalhado do que é que vais fazer, no final, enfim, o trabalho... E como conjugas as peças depois também, não é? Se faz sentido esta peça vir para aqui para este trabalho ou ficar por outro lado. Sim, sim, sim. E no final, o que acontece muitas vezes é que depois de olhares para o trabalho feito e acabado e produzido, acabas por tu próprio fazer algumas ligações que nem estavas a perceber, mas que fazem todo o sentido, não é? Eu, por exemplo, neste disco, no Leveza, eu começo no primeiro disco, na primeira música, a canção chama-se As Janelas São de Abrir, e é uma canção que fala mesmo dessa ideia de alguém que mudou da cidade para o campo. E na última, no Tal Leveza, eu volto a falar em janelas, mas digo que só o amor pode rasgar janelas. E são aquelas coisas, eu não pensei... Não quando estabeleceste eu pus uma ligação na altura? Não, eu na altura não pus esta no princípio e esta no fim para elas dialogarem entre elas, mas ao fim e ao cabo, não é um disco conceptual, ou seja, o disco não conta a história do princípio ao fim desta minha mudança, mas é muito marcado por nada isso. Contra, que eu por acaso gosto de discos conceptuais. Sim, também eu. Ainda não foi desta, eu um dia acho que ainda chegar lá. Se calhar has de chegar. Claro que o disco depois vai a muitos outros lados, mas é uma coisa curiosa, sabes? É tu perceberes depois que o trabalho gera trabalho e as ideias vão se aglutinando e no final tu acabas por ter um corpo de trabalho que dialoga entre si e que tu próprio, apesar de não teres tido uma intenção assim tão causal no início, acabas por encontrar ali umas coisas muito interessantes. E depois é a tua leitura, porque depois ainda há a leitura de terceiros que vão buscar coisas onde tu não pensavas, mas depois é mesmo assim, não é? Claro. A obra deixa de ser tua, passa a ser uma obra para o mundo. Desmultiplica-se e depois é muito interessante. E agora o disco saiu no dia 22 deste mês e já começa a receber, enfim, hoje em dia com a internet, não é? Tens acesso ao contacto com as pessoas direto, mandam mensagens, e já começa a ter leituras e interpretações dos textos e das letras muito curiosas, não é? E não estão certas nem estão erradas, foi o que a pessoa sentiu ao ouvir a música. Isso acho que é o mais gratificante, é quando tu partes de uma experiência pessoal, não é? Enfim, a tua experiência é a tua experiência de vida, é aquilo que tu atravessaste naquele momento para escrever uma canção, mas de repente outra pessoa que num contexto completamente diferente do teu consegue se relacionar com aquilo, porque aquelas palavras podem ter, como tu dizes, diversas leituras. Então vamos lá aqui um exemplo. Vamos começar com o exemplo. Que música é que quer escolher para... Vai já para o primeiro, para o segundo, para o terceiro single? Podemos começar pelo início do disco. Estávamos a falar dessa canção, chama-se As Janelas São de Abrir, que é a música que começa o disco e faz de facto essa ponte de quem saiu da cidade, está a olhar para a cidade de fora, mas que se percebe também que a cidade ainda demora um bocadinho a sair dentro de mim, não é? O abrandar não é imediato, não é de repente virei agricultor e fui plantar árvores, não, o ritmo, aquelas coisas todas que as angústias e as ansiedades que enfim, que te levei uma vida inteira na cidade, eu ainda as trago um bocadinho comigo e portanto é uma canção que fala sobre isso. As Janelas São de Abrir. O André Henrique está cá hoje. Aviões por pássaros, sei que trazem menos gente e as janelas são de abrir. Por rebanhos nas encostas, cutucando
frustrados que já sabem o caminho, vão de casa para o trabalho a ouvir canções felizes, ruminando o seu destino, retocando a maquilhagem num espelho que só vê para trás, contando os cabelos brancos, mais aqueles que não crescem, entre a erva e palha seca. Talvez nunca ouçam esta, talvez nunca ouçam esta. Agora que troquei avenidas de calçada pela areia da calada, descobri que ser feliz não pertence a nenhum sítio. As janelas são de abrir. Nem o mar tão pouco acalma a cidade que há cá dentro, que buzina porque sim. Dá-me tempo, as janelas são de abrir. Hoje estou a conversar com o André Henriques, que tem um novo álbum, chama-se Leveza. O André que consegue dividir o tempo nas suas paixões, não é? Então, ao fim e ao cabo, não deixas de cantar, não deixas de tocar guitarra, não deixas de escrever músicas. E ainda tens de sobrar para os Linda Martini também. Sim. E esta tua parte também a solo. E para além disso, que idade é que tens as tuas crianças agora? A mais nova tem 5 e o mais velho tem 10. Portanto, já estás a apanhar aqui já outra fase diferente. Mas não entrou na escola, não é? Sim. Para a primária ainda. Ainda está na pré. Mas já tens a experiência dele, sim, de ser dele, mais sim, velho. Sim. Também mudou. Isso também mudou a tua vida nos últimos anos. Sim, claramente. Sim, é isso. E quando os levaste para o campo, a vida deles também mudou. Há sempre aquele choque inicial. O mais velho, ainda por cima, que já estava naquela fase onde começas a ter os amigos da escola. E eu recordo, porque também quando era miúdo também mudei de casa, exatamente na mesma altura que ele, entre os 8 e 9 anos, na altura. E lembro que me marcou também de alguma forma, não é? Uma fase onde tu já estás ali a construir um bocadinho quem é que tu és perante os outros e já tens ali um círculo de proximidade para além da tua família, não é? Uma rotina na escola, e de repente aquilo custou a todos um bocadinho também, e ele também há de ter custado. Mas o que é engraçado, e tu sabes isso também, és pai, é que às vezes nós, os pais e as mães, às vezes sofremos um bocadinho mais por antecipação, pensar como é que eles vão reagir, mas os miúdos também rapidamente se adaptam. Portanto, nós sofremos às vezes mais do que depois. E a facilidade de criarem novas amizades e de arranjarem novos amigos também é uma coisa incrível. Ele depois adaptou-se perfeitamente, a mais nova também, e portanto agora não... Mas estavas-me a falar dessa diferença de ritmos. Sim. Da cidade para o campo. Eu tenho um amigo meu, muitas vezes também diz isso a brincar. Pá, vocês vão de férias e de repente chegam ao interior, ainda não desligaram, vão com aquela velocidade toda. E estou à espera que as pessoas reajam com a mesma velocidade e fazem... Não, as coisas têm o seu ritmo lá também, não é? Não está tudo ligado à corrente da cidade, como ainda por cima nós chegamos estafados ao fim do ano. Tu tiveste 10 ou 15 anos, não foi, a trabalhar em empresas mais... Sim, eu tive muitos anos de fato e gravata, a trabalhar na área de consultoria e na área de recursos humanos, foi o que eu estudei, e tive durante muitos anos, para aí esses que disseste, um trabalho desses. E um trabalho desgastante, não é? Daqueles trabalhos muito com muitas horas por dia, com muito stress à mistura, até que um belo dia resolveste que, tá bom, agora vou seguir o meu sonho e vou seguir para o outro lado. Mas esse ritmo, essa mudança de ritmo, ainda estás a tentar chegar ao ritmo, ou já baixaste o pitch e agora já está? Já baixei a mudança, mas eu acho que é uma coisa que se faz, não é imediato, não é? Eu já estou muito mais apaziguado com a ideia, porque é aquilo que eu dizia há pouco, não é? Uma coisa é o lado idílico do vamos, aquilo que eu sempre sonhei de viver fora da cidade,
mas depois de repente estás lá, né? E de repente há Mas ali era um só viver café. fora da cidade ou querias ter o teu espaço para plantar qualquer coisa, para ter os animais ou não? Não tenho, enfim, não tenho Não tens assim costela de agricultor? Nem Não tenho. Era mesmo uma questão de abrandar o ritmo e sair um bocadinho mais fora da confusão. Aliás, já que estas minhas escolhas de vida também profissionalmente me possibilitam estar longe, não é? Eu não tenho que estar, não tenho um trabalho destes de fixo, não é? Faço o meu horário e portanto tenho que vir à cidade quando tenho ensaios, quando tenho estes compromissos, mas não é uma coisa que tenho que estar cá sempre, acabámos por escolher isso. Mas o que eu dizia as primeiras semanas, os primeiros meses, vá lá, são estranhos, não é? Porque tu de repente, eu estou num sítio onde eu tenho um café, nem sequer há um multibanco, não há mais nada. Eu, se quiser ir para qualquer sítio, Pegas do carro. mesmo a pé, não consigo safar-me assim para a civilização, tenho mesmo que pegar num carro. E portanto, ao início é meio estranho, porque apesar de ser um objetivo e foi uma conquista nossa, mas ao início é assim um bocadinho estranho. Mas depois é algo que, para já, que aquilo que eu faço e que escolhi fazer, é uma coisa que de alguma forma se coaduna muito bem, não é? Porque eu, mesmo quando estava na cidade, a forma que eu tenho para compor e a forma como eu passo os meus dias a trabalhar, aquilo é um processo muito isolado e tem que ser um processo isolado, porque tu fazes, aquilo é muito tentativa e erro, tanto na escrita como na própria canção, na música, e portanto não é uma coisa, não há uma receita, não há uma regra, não é todos os dias fazes uma música, todos os dias insistes e tentas fazer, mas nem todos os dias acontece fazer, e portanto esta ideia de solidão, ou de estares pelo menos reservado e de estar sozinho num espaço, acaba por ajudar muito. E pronto, eu gosto dessa ideia fazendo... de um grande compositor que não lembro o nome, mas que tinha exatamente essa ideia. Eu todos os dias trabalho das 9 às 5. Se a inspiração passar por lá, espetacular, apanha-me a trabalhar e aquilo é ótimo. Se não passar, eu pelo menos trabalhei das 9 às 5. Mas é mesmo isso, sabes? É que se tu não tiveres uma rotina, né? E eu que tive estes anos todos a ter uma rotina, porque enfim trabalhava numa empresa e alguém me dava coisas para fazer, não era? E eu tinha que procurar fazê-las, mas a partir do momento em que sou profissional liberal, se quiseres, tu tens que fazer a tua própria rotina, não é? E é mesmo isso, todas as coisas que eu vejo, pessoas ligadas a áreas criativas ou que têm este tipo de profissões, eu acho que tu tens mesmo, e no meu caso resulta muito, se tu te rotinares e acordas cedo, vais pôr os miúdos à escola, chegas a casa, fazes um café e sentas-te, tens de sentar a tentar fazer qualquer coisa, e é isso, se tu não estiveres sentado, a inspiração, se passar por lá não te vai apanhar, portanto tens de estar sentado a tentar fazer alguma coisa. E há dias felicíssimos onde tu encontras ouro, estás ali a peneirar e de repente encontras uma coisa que te espantas, e há dias onde não sai nada, mas tens de picar o ponto, tens que ir lá. Porque isto é para os mais pequeninos também, não é? Que essa coisa de isto é tudo inspiração e de repente há gente muito inspirada e faz estas coisas. Não, isto dá trabalho, há uma técnica. Eu acho que é trabalho, eu acho que é muito trabalho. Claro que a inspiração existe, mas ela só existe se tu a cultivar, se tu te dedicares. E agora tens um espaço, pronto, agora no campo tens mais algum espaço que não terias na cidade, não é? Porque os orçamentos também são diferentes e consegues ter o teu espaço. Sim, o teu estúdio, o mini estúdio, não sei se bem o que é. As obras ainda terminaram há relativamente pouco tempo, apesar de nós já estarmos lá, e tenho ali um espaço reservado onde eu gostava de fazer assim uma coisa mais para mim, mas entretanto ainda não o consegui fechar. Então o que eu faço é, tenho para aí 2 guitarras, uma está literalmente numa prateleira da cozinha, está mesmo ali à mão, e portanto quando eu estou a fazer almoço ou jantares ou pequeno almoço, qualquer ideia que tenha, ela está ali à mão, e portanto muitas vezes o que eu faço ainda é dentro de casa, mas sim, estou nessa luta para ter ali um espacinho meu, um bunker. Umas caixas de ovos, um computador. Eu também não faço muito barulho, sou muito silencioso a compor. Os vizinhos estão mesmo encostados ou ainda estão a alguma distância? Então, há casas próximas, mas não é mesmo. Sim, mas convidas a malta para lá ir, para ensaiar, dá para ensaiar tranquilamente. Dá. Quem passar na rua pode ouvir qualquer coisa. Sim, mas também não. Mas também o vizinho já sabe que o vizinho é músico, tem estas coisas, não é? Tem lá as bandas dele e aquelas coisas. O vizinho é o André Henriques, que é o meu convidado hoje, com um novo disco que se chama Leveza. Eles tentaram medir o teu suor, multiplicaram pela taxa de inflação.
calhado concluiu que tens que te esforçar um pouco mais. Eles cobriram os campos com betão, encurralaram as flores e os animais. E um especialista reputado diz que as palhinhas vão foder os oceanos em 2030 e tal. Que o amor abriu em queda, o amor abriu em queda. O amor abriu em queda nos mercados. Eles roubaram o beijo à nossa boca e até limparam o cuspo das bochechas. E um fato azul petróleo anuiu que o carinho deve ser privatizado. Eles trouxeram as armas e as pazes e capacetes para apanhar medo de pombo. E um jornalista destacado no local pergunta que horas são aqui agora. E o amor abriu em queda, o amor abriu em queda. O amor abriu em queda nos mercados. Será que eles somos nós? Dizem que eles somos nós. Achas que eles somos nós? Dizem que eles somos nós. Ando cá desconfiado que na volta somos nós. Está cá o André Henriques hoje e o André tem um novo disco. Já sabíamos que mais cedo ou mais tarde iríamos conversar. Também tem uma mudança na sua vida, porque não se pode às vezes dissociar estas coisas, porque tem influência também na vida do artista, o sítio onde estás, com quem estás, Claro. com quem convives. E tens composto muito ultimamente? Olha, este disco que saiu agora foi gravado em dezembro do ano passado, não é? Claro, depois estas coisas, mistura, masters, edições, ir para a fábrica, há sempre aqui um interregno de tempo entre as músicas saírem da minha mão e chegarem aos ouvidos de outras pessoas. No entretanto, tive aquela aventura do Festival da Canção, Sim, já tinha gravado com a Sim. Lara. E já fiz mais uma canção ou outra também que me tem Tu já tiveste com a Cristina, não tiveste? Sim. Para este último disco dela chegámos a falar nisso, mas depois também como coincidia o tempo. Cristina Branco. Cristina Branco, sim. Eu, sei lá, nos últimos 4 discos dela tem sempre ali uma ou duas canções minhas. Neste aqui chegámos a falar e ela editou um disco precisamente no mesmo dia que eu, mas como eu estava ali fechado ali em composição para o meu disco, acabámos por não colaborar desta vez, fica para outro. Como é que te sentiste a mexer um bocadinho com... No caso com a Lara ali, por exemplo, não é? Com uma figura icónica, não é? Que está no nosso imaginário. Sim, lembrei-me da Lara Lee. A canção já existia quando me apareceu o convite. E é de soltar, não é? Porque o festival realmente levou uma volta muito grande e nos últimos anos tem chamado malta da minha idade e malta mais nova, e pessoas que estão a fazer música. Voltou a ser mais cool do que aquilo que Sim, era. eu pelo menos volto. Obviamente, como tu, temos aquelas memórias desde miúdos de ver aquilo na televisão, e depois houve ali uma altura de interregno que acho que
passou assim um bocadinho mais despercebido, mas agora sim, nos últimos 3, 4 anos, sempre que eu passo essa altura do ano, eu vejo lá colegas meus e realmente há ali uma vontade de fazer coisas diferentes. Então quando me convidaram, pronto, a ideia é tu não fazer cedências, a ideia é mesmo tu apresentares uma canção que seja uma canção tua, não é fazer uma canção festivaleira, seja lá o que isso seja, não é? E então eu já tinha a canção até, quando me convidaram... Também ninguém te impede, se quiser, ninguém me impede, claro, mas eu acho que o festival era num sentido alegre e bem disposta, não é? Em oposição às baladas, que eu acho que são os dois grandes géneros que estão quase sempre ali a concurso. Mas durante muitos anos houve um preconceito que se fosse ao festival, por isso é que eu te falo nisso do festival, se fosse ao festival tinha que ser realmente uma canção do tiro ao pé no chão e uma coisa muito alegre e muito mexida, não é? Em termos de tempo. E depois acabou por acontecer um feliz acaso, não é? Que o Salvador Sobral, que acho que quando ele ganhou, no ano em que ele ganhou, antes de ir lá para fora, acho que nem sequer cá em Portugal não havia muita gente a acreditar que aquilo fosse possível, porque a canção realmente era uma balada e era uma coisa muito mais branda, branda no sentido de mais down-tempo do que eram as outras canções, e de facto ele teve ali uma vitória estrondosa com uma canção bonita, simples, clássica. E que à partida não dirias que era uma favorita. Que não dirias, não é? Pronto, e daí eu dizer que quando me convidaram eu já tinha a canção e portanto assumi logo, olha, esta canção que vai dentro daquilo que poderia ser o meu universo, eu achei que ia bem representado, se quiseres, com essa. E depois foi um processo de escolher quem é que seria a voz para cantar. E o próprio texto, que falava ali de uma relação, um desamor, tu percebias que era uma pessoa que não tinha propriamente 20 anos e portanto eu não queria que fosse assim nenhum jovem ou nenhuma jovem a cantar aquelas palavras que tinham um peso emocional e uma carga, tinha que ser alguém que já tinha vivido de alguma forma aquilo, e comecei a tentar perceber quem é que podia ser, quem é que voz era essa que poderia encontrar aquilo. E um dia daqueles anos antes de me deitar veio-me à memória, e a Lara Lee, já não ouço falar dela há tanto tempo. E depois pronto, foi um dia inteiro... Será que aceita, que não aceita, como é que eu lá chego? Exato, depois foi um dia inteiro a tentar perceber como é que lá chegava, a tentar ver quem é que conhecia quem, que me conseguia dar o número de telefone. Finalmente consegui o número de telefone, liguei-lhe, ela quase antes de nos conhecermos, ela não estava cá, na altura estava fora do país, a passar umas férias, mas quase que me disse que sim, ainda antes de nos conhecermos. Eu mandei-lhe a música, ela gostou muito da canção, e foi uma coisa que me deixou muito feliz, não é? Porque é uma voz de sempre, que eu cresci desde miúdo, que sempre admirei, e sempre admirei a voz dela, e deu-me um prazer imenso esta ida ao festival. Acho que ainda adoçou mais para mim a experiência, o facto de ser na companhia da Lara, de conhecê-la, tornar-me íntimo dela também neste período em que convivemos mais de perto, e ter uma música minha com a voz dela, uma coisa que fica comigo, não é? Independentemente dos resultados. Certo, mas voltar a ouvir quem tem uma carreira e quem merece também, quer dizer, a Helena D'Água também aconteceu com a Helena, acho que, com o Pedro da Silva Martins, que escreveu a canção para ela, e depois eu disse. Acho que são justas homenagens também. Sim, ao fim e ao cabo também acaba por ser. Vivemos num tempo agora, temos muita coisa a aparecer. Eu não faço ideia, mas dificilmente em algum momento da história tivemos tanta produção a ser posta no mercado em Portugal como temos agora. Tens muita gente nova a aparecer, uns têm mais espaço, outros brilham mais, outros brilham menos, mas tens muita produção. Sim. E curiosamente é um fenómeno giro, tu ainda fazes parte de uma banda, mas é um fenómeno giro, cada vez deixamos de ter as bandas, passamos a ter cada vez mais elementos a solo, a afirmarem-se, ou porque é mais fácil vender o produto, ou porque se calhar é mais fácil de compor em casa e começar alguma coisa a partir daí. Sim. Ou até se calhar porque os relacionamentos entre o pessoal mais novo já não é a mesma coisa. Não faço ideia. Não sei se tens alguma teoria para termos Sabes menos que eu ainda bandas. há uns tempos li um artigo qualquer, já não me recordo em que publicação era, que falava precisamente nisso, de que estávamos a assistir ao fim das bandas, que existiam menos bandas, como diz, e mais artistas a solo. E eu acho que eles elencavam um bocado essas razões todas, não é? Primeiramente a questão de o tal acesso e a tal democratização à tecnologia, não é? Tu hoje em dia consegues gravar um disco num quarto e ter qualidade, e portanto, olha, até há bocado estávamos a falar dos miúdos, até o facto dos miúdos, se calhar, já não vão para a rua até às tantas sem telemóvel, e depois os pais não sabem deles. Antigamente, eu ainda cresci nessa geração antes dos telemóveis, onde nós íamos tocar para uma garagem e aparecíamos em casa às 8 da noite. Hoje em dia a coisa já não é bem assim, e os miúdos passam mais tempo em casa, passam mais tempo em frente a um ecrã, e se calhar também as ferramentas que eles têm, se calhar dá-lhes mais para comporem sozinhos, estás a ver, do que esta experiência do coletivo. Mas eu acredito que não seja o fim anunciado das bandas, como dizia esse artigo. Eu acho que há de haver sempre esta ideia de fazer canções
numa comunidade, num grupo, porque, claro. por exemplo, mesmo este disco a solo, obviamente que as letras das canções são todas minhas, mas depois obviamente convidei também músicos, não só na produção, mas também nos arranjos, porque realmente a música é uma linguagem, é muito sobre partilha, e tu estares a fazer o processo todo sozinho é também gratificante, obviamente, mas é muito mais angustiante teres alguém em quem confias, em quem consegues partilhar e tocar, e teres uma experiência mais produtiva é muito gratificante. E as discussões, não é? Porque é alguém que não está de acordo contigo, e às vezes dessa discussão abrem-se caminhos que não estavam previstos. Outras vezes não, outras vezes o pessoal fica só frustrado porque tinha a certeza que aquilo é que era uma grande ideia e o pessoal não está a alinhar naquilo e estão a estragar isto tudo. Mas isso faz parte do grupo. Sim, a grande diferença no meu caso, lá está, que tenho Lina Martini com quem componho, e depois esta ideia a sol é muito essa. Tu, num contexto de uma banda, passas a vida a fazer cedências, não é? Aparece uma canção, uma ideia de canção, depois todos pegam naquilo, toda a gente mete as mãos no bolo, e o resultado final será aquele, enfim, eu puxo o lençol do meu lado, tu puxas o teu, e no final não queremos ficar, ninguém fica com os pés destapados, mas a ideia é tentar encontrar ali um consenso, e o que sai é sempre fruto desse consenso. No contexto da sol é diferente, não tens a preocupação de representar outra pessoa, outra voz que não a tua, e portanto, num certo sentido, levas a tua ideia mais avante. Não quer dizer que eu me sinta mais representado ou mais realizado no contexto a solo, percebes? Porque depois também tenho este lado mais angustiante, que é o não conseguir partilhar tanto as angústias do processo, que são muitas, não é? Os tais dias e dias de coisas que tu às vezes acreditas, outras não acreditas, não sabes se vais levar à frente, e aí tu não tens ninguém ao teu lado para ir partilhando esse processo contigo. Vamos ter tempo para falar mais um bocadinho sobre esta carreira deste mundo artístico. O André Henrique está cá hoje e tem um novo disco, chama-se Leveza. Acabamos tantas vezes, de muitas maneiras, todos os dias, um pouco de cada vez. O que fica para trás e o que vai dizer de nós. O carteiro leva a mala tão pesada de cartas impossíveis de entregar, e ele nunca me pergunta se ainda moram cá os fantasmas de amanhã. Há cidades enterradas por baixo do alcatrão, vencedores e vencidos às escuras. Um barulho de asas anuncia o fim do mundo, e a ciência lá vem toda iluminada explicar-nos que morrer é natural. E a igreja encalhada na penumbra relembra o pecado original, e a arte expõe as mamas, é conceptual. Os fantasmas de amanhã, os fantasmas de amanhã, onde as maminhas da mamã. Os fantasmas de amanhã, os fantasmas de amanhã, os fantasmas de amanhã, os fantasmas de amanhã, os
Já falámos de muita coisa, ainda não falamos, por exemplo, de inteligência artificial, mas calhar fica para outra altura. O André Henrique está cá hoje, novo disco, Leveza, vais apresentá-lo em novembro, não é? No Teatro Maria Matos? Exatamente, 15. Maria Matos, dia 15, e depois no dia 17 no Porto, no Plano B, e mais datas, entretanto, que iremos anunciar. Deixa-me já escrever aqui, 17 no Porto. Estamos aqui a falar em off, estamos a falar por causa da capa do álbum. Com a particularidade, isto só para o pessoal com mais uns anos, o pessoal mais novo se calhar já não se lembra disto. O Tolan foi um navio que, já não sei porquê, virou-se no Tejo. Colidiu foi. com outro, sim. Acho que era um navio, não me recordo se inglês, irlandês, colidiu com um outro navio cargueiro. E pronto, aquilo virou, não é? E ficou lá uns 3 anos, à volta disso. Era conhecido como encalhado, não é? Já fazia parte da paisagem. Sim, já fazia parte da paisagem. Bem, o meu pai, ele foi é fotógrafo amador, nunca o foi profissionalmente, mas eu sempre admirei. Gosta de tirar fotografias? Não, e tem um jeito incrível. O meu pai tem um espólio de fotografias incrível, e eu cresci com aquela coisa antiga que tu também deves lembrar, e que aliás aparece no meu último vídeo do Espanto, com o projetor de slides. Sim, claro. E tanta gente apagar as luzes lá na sala e projetar para a parede. Era assim uma espécie de PowerPoint, mas demorava mais um bocadinho. E não dava para pôr letras em cima. Bem posto. Mas eu cresci com esta fotografia. Enfim, ele tem a fotografia que nós escolhemos vem para aí de uma série de umas 20 ou 30 fotografias em slide, no formato de slide. E eu cresci com isto. Tenho uma memória muito vívida de haver. Isto aconteceu, que tu falavas, esse desastre do Tolan, em 1980, foi precisamente o ano em que eu nasci. E acho que aí 2 meses antes, eu nasci em abril, e acho que isto aconteceu em fevereiro, penso eu. Não sei precisar, mas pronto, também não é relevante. Pronto, e o que aconteceu foi quando eu estava à procura desta coisa da leveza, não sei porque fui outra vez dar com essa memória dessa fotografia e pedi ao meu pai os slides. E a fotografia é meio enigmática, sabes? Porque tu vês, é um céu muito azulado e vês o casco do navio virado do avesso e um mergulhador sozinho lá em cima. Aquilo tinha acabado de acontecer e eles estavam provavelmente à procura de sobreviventes, ver se conseguiam de ter ali um auxílio mais próximo naquela altura. E o que é curioso é que quando eu mostrava a fotografia a alguém, ninguém via aquilo ali. Tu não sabendo o que é que está ali retratado, tu pensas que é uma pessoa a andar numa duna de areia, porque enfim, o barco tem assim uns tons meio ocres, assim, da ferrugem, não é? Mas aquilo ainda por cima tem umas cores mais esbatidas, porque o slide com o tempo vai ganhando aquela cor assim meio bonita, a meu ver, mas assim meio desgastado. E eu, de repente, na minha cabeça deu-se aquele clique entre a leveza, aquela coisa que eu te falava, de a tal leveza que eu buscava nos arranjos e na minha própria vida pessoal, mas depois em contraste também com alguns dos textos que não são assim tão leves, não são assim tão superficiais, e essa imagem tinha mesmo isso, olhavas e parece uma pessoa a passear descansadamente numa imagem conseguias transmitir ali uma ideia. Exatamente. E dessa coincidência ter sido também 3 anos, não é? Sim, o tempo em que demoraste a compor uma coisa e outra. Exato, é quase como se eu fosse o encalhado, não é? Certo, durante estes 3 anos. Não podemos dizer isso, depois ganhas uma alcunha e depois pode ser. Depois do Cajarana, agora sou o Tolan. Sim, mas foi isso. E depois esta coisa que quando eu parto para um disco, eu também gosto muito, já percebeste, de deixar que a vida se intrometa. Acho que, enfim, não é quase necessário que isso aconteça para eu também me sentir inspirado, e depois também ir buscar estas memórias afetivas, não é? Eu de repente ter um slide, uma fotografia que eu convivi a minha vida toda desde criança, e de repente dar uma outra leitura àquilo. Claro que o meu pai ficou encantado, não é? De ter aquela fotografia na capa de um vinil, e ainda por cima fizemos uma edição em vinil toda bonita, e depois ainda fizemos mais, depois ainda fizemos uma coisa muito engraçada, que é na própria capa. E eu também tenho uma abordagem às canções e aos textos, em particular quase de cinema. Há pouco tu falavas em cinema, que é aquela ideia, ao contrário de Linda Martini, onde o texto muitas vezes vem só no final, nesta ideia do trabalho a solo, muitas vezes o texto ou a ideia do que eu quero dizer vem à cabeça. E portanto eu faço a canção de forma muito despida, voz e guitarra, e depois quando parto para os arranjos, a ideia é quase uma banda sonora. Ok, estou a falar sobre isto, então o que é que isto me sugere? Ouço aqui um clarinete, ouço uma flauta, ouço uma segunda voz, ouço um sintetizador, alguma coisa
que vá adornar aquela experiência e tentar vestir, se quiseres, a canção com a forma que eu sinto apropriada. Então lembrámos de mais uma coisa, e por sugestão minha também com os Dobra, que foi a equipa de designers que normalmente trabalha sempre comigo, que estão no Porto, são grandes amigos meus também. Epá, e o briefing que eu lhes dei foi, olha, tem que ser à volta dos slides do meu pai, esta coisa do Tolan. E depois um pedido expresso que eu lhes fiz, que foi, gostava muito que todos os envolvidos, as pessoas, quem fez a capa, quem tirou a fotografia, neste caso o meu pai, quem tocou o quê, que estivesse explicitamente escrito na capa, porque é normalmente uma coisa, tu vias isso em alguns discos antigos e também coisas de jazz, mas é uma coisa quase de cinema, não é? Tu pegares numa capa quando íamos ao videoclube... Não, era. E veres quem é que é o realizador, quem é que é o assistente de câmara, quem é que é o diretor de fotografia. Pá, aquela coisa que normalmente tu escondes, não é? A equipa, quem é que pôs aquilo de pé, gostava que tivesse na capa. Então o disco acho que também saiu de uma forma muito simpática e muito elegante das mãos deles. Até o início dos filmes tinhas bastante tempo para apresentares do argumentista ao realizador, à estrela. Sim. Agora já não tens. Agora já partes para a ação, 1 minuto depois já estás no meio de uma cena de ação, eventualmente o título aparece aos 3 minutos e depois uma grande estrela ou uma coisa qualquer aparece, desapareceu e depois o resto fez no fim. Mas olha, isso tem a ver um bocado também com uma coisa que eu te ia referir, enfim, claro que tem a ver com o momento em que estamos hoje, não é? Com esta coisa dos estímulos constantes a toda a hora e dos ecrãs que nos rodam, e obviamente que as coisas estão muito mais focadas em estimular neste caso o espectador, se estivermos a falar de cinema, ou o ouvinte no caso da música. Por exemplo, depois quando chegámos à parte de fazer os singles para este primeiro disco, já saíram 3 canções, sendo que o Espanto é esta última que saiu na semana quando o disco saiu. Trabalha com um amigo meu também, um amigo de longa data, que é o Paulo Segadães, um realizador e fotógrafo. E tivemos exatamente essa ideia que estás a dizer, que foi, vamos fazer um vídeo com um plano apenas, um plano de sequência, não vai haver cortes, os vídeos são todos em câmera lenta, os vídeos que filmámos, sou só eu com a guitarra em cenários diferentes, e tens exatamente essa experiência ele não fez só um de vídeo, cinema. ele fez vários vídeos. Fez três, estes singles. E a ideia mesmo é essa, aparecem-te os créditos, aparece à cabeça, que antes sequer da música tu tens para aí 1 minuto ou 2 de perceber quem é que são os envolvidos, quem é que escreveu a canção, quem é que tocou o quê, e só depois então é que aparece a música, mais no sentido de criar quase um postal vivo para cada canção, do que propriamente uma coisa de estar ali aos saltos e um vídeo assim muito interativo, cheio de cores, que as pessoas depois muitas vezes acabam por distrair do foco, neste caso que é as canções. Só para terminarmos, e no meio desta coisa toda, porque estamos a falar de arte, os portugueses não gostam muito de pagar por arte, não é? Não gostam muito de pagar para ter plataformas de cinema, não gostam muito de pagar para concertos, não gostam... Sim. Não se importam de ver nem de ouvir. Pagar é que é um bocadinho mais difícil. E a vida de artista? Como é que se resolve no meio disto? Pois, é muito diferente e um bocadinho mais precária do que a vida que eu tinha antes de me dedicar a 100%. Eu sempre tive bandas, não é? Com Linda Martini isto já é uma vida, já são 20 anos, mesmo quando eu tinha aquela profissão que tu falavas das novas. Mas isso até era quase um escape depois ao fim de semana. Mas, quer dizer, agora tens família e tens casa e tens... É um escape e não é. Era um escape de fim de semana, porque realmente tu estás num mercado muito pequenino como o de Portugal, que te permite ter uma banda a sério, que os Linda Martini sempre foram uma banda a sério, nunca foram uma banda de fim de semana, onde tu só tocas sobretudo ao fim de semana, porque não tens o hábito, ao contrário de Londres ou outras cidades grandes, outros países com outra dimensão, onde tu consegues ter durante a semana inteira, segundas, terças, quartas e quintas, concertos. Normalmente em Portugal, tirando o verão, não é? Onde tens os festivais, mas normalmente os concertos, quando tu vais ver, são quase sempre aos fins de semana. Mas pronto. Portanto, não é fácil. Mas não é fácil. O meu conselho é que não deixem de estudar, mas eu acho que qualquer coisa que tu faças, seja nas artes, seja na rádio, seja na consultoria onde eu estava, tens de gostar daquilo que estás a fazer, e a razão de eu estar a fazer isto agora e não aquilo que fiz no passado tem só exclusivamente a ver com isso, tem a ver com um desejo pessoal de realização. Claro que no meio disso tudo as contas interessam, e como tu dizes, hoje tenho filhos, a minha vida é um bocadinho diferente do ponto de vista financeiro do que era há uns anos atrás, e obviamente tenho pessoas que dependem de mim e tenho que pensar neles, mas pronto, vai-se levando. Acho que no meio disto tudo consigo ter a sorte de ter pessoas que gostam da minha música, tanto com os Linda Martini como nesta aventura a solo, e consigo de alguma forma... Não são os royalties dos Stones, mas também não é longe. Não seriam, com a dimensão que temos, não seriam. Nunca seriam, mas não me queixo. Certo.
E recomendas. Não, que não seja isso a cortar o sonho Não, de ninguém. recomendar eu não sou... Sim, mas que isso não corta o sonho de ninguém. Sonhar Sim, é sempre eu acho que importante. sim, eu acho que sim, eu acho que sim. André, é sempre bom falar contigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Não sei se até ao próximo álbum, se calhar é. Se calhar é, não sei. Dizes-me tu. Um abraço. Um abraço. Fácil. Imagina que é fácil. E o peso nos ombros. Uma tonelada de algodão doce. De repente crescidos, e ainda um sonho ou dois, para gastar em fichas de carrinhos de choque. Ando a ver se me espanto. Ando a ver se me espanto. É fácil. Imagina que é fácil. E a cabeça aos tombos. Um balão de ar quente a incendiar a boca. Num andor desmedido, e ainda um susto ou dois, reservados para a casa dos espelhos.